Bora fazer um exercício meio diferente? Vamos pegar uma figura que todo mundo conhece da infância, o Peter Pan da Disney, e colocar ele sob a lente de um dos sistemas morais mais rígidos que existem, o Inferno de Dante Alighieri. A pergunta que fica é: será que o menino que nunca cresceu tem um lugarzinho guardado no inferno? É o que a gente vai descobrir. Na nossa cabeça, ele é o espírito da juventude eterna, um símbolo de aventura, de fantasia. Mas e se por baixo dessa imagem toda a gente encontrar uma alma calculista, uma alma que, de acordo com essa análise, estaria condenada? Pois é, essa é a acusação chocante que a gente vai investigar agora. Para fazer isso, vamos encarar essa nossa análise como se fosse um julgamento mesmo, um simulacro jurídico. O nosso objetivo é determinar o lugar exato do Peter Pan dentro dos 9 círculos do inferno, onde especificamente ele se encaixaria. Mas calma lá. Antes de sair julgando os pecados, a gente precisa responder a uma pergunta que vem antes de tudo. Um menino que nunca cresceu pode ser considerado moralmente responsável pelos próprios atos? A coisa toda se resume a isso aqui. O Pan é só uma criança e por isso estaria destinado ao limbo, que é onde ficam os inocentes que não foram batizados, ou ele é um agente moral, alguém consciente de seus atos e que por isso deve ser julgado? A resposta para essa pergunta define o resto do caso. Para decidir isso, a gente usa um conceito da teologia que é chave: a idade da razão. É aquele ponto em que uma pessoa já sabe diferenciar o certo do errado. A defesa do Pan diria que ele nunca atingiu essa idade. Só que as evidências contam outra história. Olha, as provas contra a inocência do Pan são fortíssimas. Ele não é uma criança qualquer. Primeiro, ele lidera os meninos perdidos com táticas quase militares. Segundo, ele sente prazer, um prazer sádico mesmo em ver o sofrimento do Capitão Gancho. Terceiro, ele tem total consciência dos perigos da Terra do Nunca quando leva as crianças Darling tá lá. E o mais importante, a recusa dele em crescer é uma escolha deliberada, o que prova que ele entende muito bem o que está rejeitando. Então, não tem jeito. A defesa baseada na infância eterna simplesmente não se sustenta. A nossa conclusão aqui é que o Peter Pan age com plena consciência, muito além da idade da razão. Ele é, sim, um agente moral e pode ser julgado pelos seus pecados. O limbo, portanto, dá fora de cogitação. Certo. Com a culpa estabelecida, a gente passa para a próxima fase do julgamento. Agora, a gente precisa fazer um inventário dos crimes específicos do Pan para entender a gravidade deles dentro da hierarquia do Inferno de Dante. O Inferno de Dante é super organizado. Pensa assim, nos círculos nais de cima ficam os pecados de incontinência, que são basicamente a falta de autocontrole. Descendo um pouco, a gente encontra a violência, e lá no fundo, considerados os piores de todos, estão os pecados de fraude, aqueles que usam a inteligência para enganar. Quanto mais fundo, pior o pecado. E quando a gente joga os pecados do pai nessa tabela, um padrão fica muito claro. Sim, ele é raivoso. Com certeza ele é violento. Ele mutilou o Capitão Gancho e deu a mão dele para o crocodilo. Mas olha só a última linha, a fraude. É aqui que o negócio fica sério de verdade. É o pecado de maior gravidade dele, sem dúvida nenhuma. E por que isso? Bom, para Dante, usar a razão, a inteligência, que é o que nos diferencia dos animais, o grande dom de Deus, para enganar, para manipular, isso é a pior perversão que existe. É um mal muito mais profundo do que um crime de paixão ou um ato de violência pura, porque é uma maldade fria, calculada. Com todas as provas analisadas, a gente chega agora no clímax do nosso julgamento. Chegou a hora de apontar o dedo no mapa do inferno e dizer o local exato da punição eterna de Peter Pan. Apesar de ser violento, a violência do Pan é só uma ferramenta. A verdadeira natureza dele, o pecado que o define, não é o de um guerreiro, é o de um trapaceiro, um enganador. A essência do Peter Pan é a fraude. Isso nos leva diretamente para um lugar: o 8º círculo do inferno. O 8º círculo tem um nome, Malebolge, que em italiano quer dizer algo como valas malignas. É um lugar bem complexo, dividido em 10 fossos, cada um dedicado a um tipo específico de fraudador. A pergunta agora é: em qual desses 10 fossos o Peter Pan pertence? E o veredito é este. A sua localização exata é a primeira vala do 8º círculo. O lugar reservado para os rufiões, que exploram a paixão dos outros para benefício próprio, e para os sedutores, que usam falsas promessas para conseguir o que querem. Para a gente entender melhor, a comparação com Jasão, que está lá no Inferno de Dante, é perfeita. Jasão seduziu Medeia com promessas, usou ela para conseguir o que queria e depois a descartou.
O Peter Pan faz a mesmíssima coisa com a Wendy. Ele a seduz com a promessa de uma grande aventura, mas o objetivo dele é totalmente egoísta. Ele precisa de uma mãe e de uma plateia. Assim que ela cumpre o seu papel, ele a esquece. É o mesmo padrão de fraude emocional. Certo. Crime definido. Local definido. Agora vamos à sentença. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela se encaixa no pecado como uma luva. Esse princípio tem um nome: contrapasso. A ideia é que a punição é um espelho do crime. É uma forma de justiça poética e bem terrível, feita para a alma entender a natureza do seu pecado pela eternidade afora. Para o Pan, que se define pela leveza, pelo voo, o primeiro contrapasso é a gravidade. Ele, que mal tocava o chão, agora está acorrentado à rocha suja do Malebolge para sempre. Sua maior habilidade, sua maior alegria, é negada eternamente. E não para por aí. O menino eterno teria que encarar o tempo. Açoitado por demônios, cada chicotada forçaria ele a sentir décadas de envelhecimento num único instante. A pele enrugando, as dores da velhice, tudo aquilo que ele fugiu a vida inteira agora infligido sem parar. É a inversão perfeita do seu maior desejo. E por último, a tortura final seria psicológica. O pecado do Pan era um espetáculo. Ele vivia para os aplausos, para a plateia. No inferno, ele estaria cercado por uma multidão de almas, mas nenhuma delas olharia para ele. O narcisista se torna invisível. Seu propósito de vida anulado para sempre. No fim das contas, essa análise teológica meio que rasga a fantasia, né? Sob a luz fria da justiça de Dante, a magia toda desaparece e a verdade aparece. O Pan não é um herói mágico da infância, mas um parasita emocional, um pequeno tirano que se alimenta da atenção dos outros, se recusando a crescer e a contribuir com qualquer coisa. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Depois que a gente aplica essa lente crítica no Peter Pan, quem mais do nosso panteão de heróis da infância talvez não passasse nesse teste? Fica aí a reflexão. Obrigada por acompanhar a gente nessa investigação.